Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje nós vamos estudar o nosso segundo tema, Jesus cura o cego de nascença. O segundo tópico é: Jesus é a cura para a cegueira espiritual. João capítulo 9, do verso 8 ao verso 41. Para entendermos essa parte do nosso estudo, nós vamos ver, primeiro, a transformação de vida deste cego. João capítulo 9, verso 8 e o verso 9. A vida de um cego naquela época e na cultura judaica, ele era visto como um mendigo. Ele vivia de esmola. Isso fica bem claro quando nós estudamos a cura do cego Bartimeu, que está lá no Evangelho de Marcos, que ele estava sentado pedindo esmola, e quando Jesus passou, ele joga a capa que estava sobre ele longe, e ele começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos teólogos dizem que esse jogar a capa significa que ele estava se libertando desse estado de miséria, de estado de ser visto como um mendigo e de viver de esmola. Agora ele estaria recebendo a cura e assim ele poderia ter uma nova vida, como aconteceu com esse cego. A vida dele foi transformada totalmente, mudou sua aparência e na maneira de andar. E isso fica bem claro quando nós lemos esses dois versículos. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Então, houve uma transformação na vida dele, a ponto das pessoas questionarem: é ele? Não é ele? Parece com ele, mas ele dizia: sou eu. A partir dali, nós temos agora um diálogo entre ele e as pessoas e os fariseus que estavam interrogando ele para saber quem havia o curado. Então, a visão do cego a respeito de Jesus era esta: ao ser questionado sobre estar vendo pelas pessoas e pelos fariseus, ele define a Jesus de três formas. João capítulo 9, verso 11, verso 17 e o verso 33. No verso de número 11, ele via Jesus como homem. Respondeu ele, o cego: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou vendo. Ou seja, para ele, até aquele momento, porque ele ouviu a voz de Jesus, ele sentiu o tato de Jesus ao passar nos seus olhos o lodo, e ele fala: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então, para ele, Jesus era um homem que havia feito tudo isso, mas ele não conhecia claramente quem era Jesus. No verso de número 17, ele diz, depois diz que Jesus era profeta. João 9,17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então ele responde: olha, ele só pode ser um profeta, porque ele me curou. Então eles estavam questionando a respeito de quem era Jesus. Primeiro, só de ouvir e de sentir o toque, ele falou assim: é um homem. Depois ele fala: olha, ele é um profeta, porque ele abriu os meus olhos, ele me curou. E ele afirma que Jesus era um homem de Deus. João 9, verso 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ou seja, verdadeiramente ele declara: Jesus é um homem de Deus. Então você vê, primeiro ele diz que era um homem, depois ele diz só pode ser um profeta, e agora ele afirma: ele é um homem de Deus, porque se não fosse de Deus,
ele não poderia ter feito nada. Aí, a consequência disso foi, ele foi expulso e excomungado da sinagoga pelos fariseus. Verso de número 34. Agora Jesus vai ali para curar a vida espiritual deste homem. Então, nesse interrogatório dos fariseus, eles vão até o pai daquele rapaz. E os pais deles ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Foi o que aconteceu com o cego. Ele fala para os fariseus, pergunte a ele já é de maior, ele dá cabo de si. Então, acabaram expulsando o cego, aquele que era cego, da sinagoga e excomungando ele. A cura da cegueira espiritual, João 9, do verso 34 a 38. O texto registra 4 características da visão espiritual. Então Jesus ele trata a vida espiritual daquele cego. Primeiro ele curou a sua cegueira física. Agora ele está tratando com a fé a esperança da vida daquele homem. Ele queria saber quem era Jesus. Porque isso faz uma grande diferença na vida do homem. Em ouvir a Jesus e saber quem é Jesus. Em ouvir a respeito de Jesus e conhecer Jesus de fato, de verdade. Então, Jesus vai até esse cego para conversar com ele e se apresentar como o verdadeiro Filho de Deus. Primeiro, a visão espiritual é uma iniciativa de Deus. João, capítulo 9, 34 e 35. Mas eles retrucaram, os fariseus, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? João capítulo 9, verso 34 e verso 35. Então, os fariseus chamam a atenção dele. Você é nascido em pecado, concebido em pecado e quer ensinar a nós que somos santos, somos em outro patamar, podemos dizer assim? E expulsaram e excomungaram este cego. E Jesus, ouvindo que ele foi expulso, vai ao encontro dele, ou seja, é uma iniciativa divina de procurar o pecador. Jesus vai ao encontro do pecador. Jesus vai ao encontro daquele que está enfermo, não somente para curar a doença física, como para curar também a doença espiritual. A cura espiritual sempre é uma iniciativa de Deus. Mas por que é sempre uma iniciativa de Deus? Porque um cego não pode curar a si mesmo. Nem um pecador, por si mesmo, poder se curar espiritualmente. Tudo começa com Deus. Somente Ele pode nos encontrar no meio das trevas espirituais e nos redimir de todo o pecado. O homem nunca vai à procura de Deus. Adão e Eva pecaram, se esconderam do Senhor. E o Senhor foi atrás de Adão e Eva. Adão, onde estás? E ele responde, porque estava nu, me escondi. Quando Davi pecou com Betseba, Davi ficou tranquilo, tentou esconder o seu pecado e Deus manda o profeta ir lá confrontar a Davi. E fala, você é um pecador. Quando olhamos ali, depois de Jericó, que o povo de Deus conquista a cidade de Jericó, vai para a cidade de Ai. Acã havia pecado, Acã pecou e roubou das coisas condenadas. E ele escondeu debaixo da tua tenda. E o povo foi envergonhado. E Deus falou assim, há pecado no meio do povo. Deus vai ao encontro de Josué e fala, santifica o povo porque há pecado no meio do povo. Então o homem que sempre quer se esconder de Deus, mas Deus sempre vai à procura para nos redimir de todo o pecado. E isso fica claro em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados.
Ele pagou pelos nossos pecados. Segundo, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é o Senhor para que eu creia nele? João capítulo 9, verso 35. A visão espiritual nasce pela fé na palavra de Cristo. Essa é a segunda questão da cura espiritual. Ou seja, a visão espiritual ela nasce pela fé na palavra. O homem foi expulso. Jesus pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? E ele responde: quem é esse para que eu nele creia? Então, nesse diálogo, nós vamos ver que Jesus faz uma pergunta e ele responde com uma pergunta. Por quê? Porque Jesus ele quer saber se aquele que era cego cria no Filho do Homem. Ele não havia visto Jesus curá-lo, apenas ouvido e sentido o seu toque. Então ele quer saber quem é para que ele creia nele. Então ele pergunta: quem é para que eu nele creia? Aí nós vemos, o Salvador estava ali, Jesus Cristo. A palavra dele estava ali, Jesus falando com ele. E isso produziu fé na vida daquele que era cego, como diz a palavra de Deus. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então uma pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele responde com uma pergunta: quem é ele para que eu nele creia? E Jesus fala: sou eu o que falo contigo. Queridos, nós temos que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus produz fé. A fé vem em ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra e a fé que é produzida em nosso coração, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim como esse que era cego disse: eu creio. Irmãos, a visão espiritual nasce pela fé na palavra de Cristo. E terceiro, a visão espiritual reconhece a Jesus como Filho de Deus. Ele responde, ele disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então Jesus fala assim: eu sou, é o que falo contigo. Você me ouviu quando eu disse: vai, lava-te no poço de Siloé. Agora você está me vendo, é eu que estou falando contigo. Jesus se identificou como Filho de Deus, o Messias, o Filho do Homem, verso de número 35. Um mendigo cego ouviu e creu, como ele diz aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João capítulo 5, primeira parte, verso A. Ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve a voz de Cristo e crê nele como Filho de Deus, ele é nascido de Deus e ele se torna um filho de Deus. Quarto, a visão espiritual resulta em adoração. João capítulo 9, verso 38. A visão espiritual é uma iniciativa divina. Exige fé, reconhece quem é Jesus e resulta em adoração. Então você vê, nós vimos que a visão espiritual é uma iniciativa divina, é uma questão de fé. Reconhece quem é Jesus como Filho de Deus e resulta em adoração. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. João capítulo 9, verso 38. Assim, irmãos, a verdadeira adoração se fundamenta no conhecimento. Conhecer a Cristo é fundamental na vida de quem quer adorá-lo, em espírito e em verdade. Esta foi a conversa que a samaritana teve com Jesus. Olha, eu sei que o Cristo virá. Nós adoramos aqui. Aonde se deve adorar? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus fala assim: não vai ser nem no Monte Gerizim, não vai ser em Jerusalém.
Mas Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E para adorar a Cristo em espírito e em verdade, devemos ter conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Não conhecer somente o nome, mas conhecer quem realmente é. E conhecer a Cristo é fundamental na vida do verdadeiro adorador. Você conhece a Cristo de fato e de verdade? Você tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Então, Jesus encerra dizendo que veio ao mundo por 2 motivos. Primeiro motivo, Ele veio para que os cegos vejam, os cegos espirituais vejam. A visão espiritual será dada a todo aquele que crer em Cristo Jesus. Cristo vai abrir os olhos, não somente físicos, mas vai abrir os olhos espirituais. Cristo não vai somente curar a doença física, mas vai curar a doença espiritual, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E esta visão espiritual será dada a todo aquele que crê nele. E a segunda razão, o segundo motivo, ele veio para que aqueles que se acham que veem se tornem cegos e se percam em seus delitos e pecados. Ele veio também para trazer juízo para aqueles que acham que são santos, que são melhores do que os outros. Acham que enxergam tudo, mas vão se perder nos seus delitos e pecados, porque não conseguem enxergar o que é pecado e vivem na lama do pecado. Então, no verso de número 39 de João capítulo 9, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, para que possam se perder nos seus delitos e pecados. Irmãos, o que nós aprendemos hoje? Jesus é a cura para a cegueira espiritual. Jesus, ele traz transformação de vida. Todo aquele que vai até Jesus, jamais ele lança fora. Mas temos que crer em Cristo Jesus para termos a visão espiritual restaurada. A visão do cego a respeito de Jesus. Ele era um homem, depois para ele era um profeta e ele consegue chegar. Ele é um homem de Deus. A cura da cegueira espiritual passa por 4 estágios. A visão espiritual é uma iniciativa de Deus. Nasce pela fé na palavra de Cristo. Reconhece a Jesus como Filho de Deus. Resulta em adoração. O texto termina no verso 40 com uma pergunta dos fariseus. A pergunta é: acaso também somos cegos? Irmãos, essa pergunta ressoa até hoje. E nós temos que fazer esta pergunta para nós e para Deus. Acaso também somos cegos? Você ainda não consegue enxergar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Busque esta visão. Faça como o cego Bartimeu, que ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para e diz: que queres que eu te faça? Esta é a pergunta de Jesus para nós: que queres que eu te faça? Se nós também somos cegos, nós temos que dar a resposta: que eu torne a ver. Que o Senhor abra os olhos espirituais para que eu possa ver o meu estado de pecado, possa me arrepender dos pecados e ter vida pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, acaso também somos nós cegos? Esta pergunta ecoa em meu coração. E eu quero que o Teu Espírito Santo incomode os corações de todos aqueles que estão ouvindo. E que esta pergunta ecoa no coração deles também. E eles possam procurar uma resposta no Senhor para serem curados, restaurados, redimidos e os seus pecados sejam pagos pela fé em Cristo Jesus. Transforme a nossa vida, ó Pai. E assim como o Senhor curou este cego, não somente físico, mas espiritual, o Senhor trate com a nossa enfermidade espiritual também, ó Pai. Liberta-nos de toda a escravidão do pecado.
é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.